bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho da interação das plantas, né? Então, como todo ser vivo, as plantas falam, do jeito delas, lógico, né? Vamos pensar ali os seus movimentos nas etapas, tá? Nessa viagem do grão de pólen, nós temos a curvatura, cada planta ela precisa de um tipo de luz, tá? Então a gente vai ver um pouquinho de tudo isso aqui nesse texto. Gente, eu não vou ler o texto, eu vou explicar o texto, explicar as questões, e aí vocês vão ler o texto, ok? Vamos lá. Então, olha só, nós temos aqui ao lado, numa floresta, o tronco da árvore que serve de suporte para muitas plantas, tá? Então, assim, esse tronco de árvore, ele ajuda outras espécies, porque as espécies das plantas, em algumas espécies, aliás, elas precisam desse abrigo, tá? Essas plantas, elas vivem embaixo de outra, porque elas necessitam que não tenha, né, por exemplo, uma luz do sol que fica ali o tempo todo em cima delas para que elas cresçam. Essa luz pode fazer mal, então elas vão crescer em lugares escondidos, tá? Uma outra coisa que pode acontecer é a questão de dar alimento, tá? Algumas plantas, elas são alimento, né? Algumas não, né? A maioria são alimento para os pássaros, né? Que a gente já aprendeu ali essa questão de que os pássaros são importantes para que essas plantas nasçam novamente, né? Outras também acabam disputando lugares. Por quê? A partir do momento que eu estou ali, a planta ela faz a fotossíntese, né? Que é por onde ela tira os alimentos, a água, né? E se eu tenho muitas outras plantas em volta no mesmo solo, eu não vou ter, né? Para mim, a quantidade necessária para a minha sobrevivência, talvez em épocas de seca. Então, há sim uma disputa entre as plantas, né? Aí no texto fala para vocês sobre a questão do eucalipto e do pinheiro, né? Que eles liberam, né, compostos tóxicos que acabam impedindo outras plantas de crescerem ao redor, né? Isso faz parte da disputa, igual os animais, né? Os animais também têm a sua disputa por território, né? Conforme nós já aprendemos, tá? Então aí nós temos também falando, né, sobre a questão das plantas e outros seres vivos, né, essa polinização, o quanto é importante a planta ela ter estes outros seres vivos que consomem os seus frutos, tá, para que haja polinização e também para que haja a dispersão das sementes, certo? A polinização é a questão de quando pega-se esse pólen, né, e há aquela fecundação que nós aprendemos, tá? E a dispersão é quando há a dispersão de sementes, né, também, para que se nasça uma nova planta de sua mesma espécie, tá? Então, as plantas, elas também dependem muito de outros seres vivos. Nós temos aí falando sobre o morcego, né? Ao passar pelo sistema digestório dos morcegos, os frutos liberam suas sementes. Os morcegos defecam em locais variados e contribuem para a dispersão das sementes. As próprias fezes desses animais, o guano, favorece a germinação da planta. Ó, então vamos pensar na questão de que quando a gente está plantando algo, este solo ele precisa, né, de nutrientes, né? E a partir daí, o próprio morcego, quando ele defeca, ele além de, né, defecar estas sementes, ele ajuda, né, fazer com que o solo obtenha nutrientes, né, necessários para que essa planta possa crescer. Tá? Então vocês veem que todo esse ecossistema é um ecossistema que se conversa, tá? As plantas também têm disfarces, tá? Para certos animais. Alguns animais são iguaizinhos às plantas. E por que esses animais precisam disso? Eles precisam disso para que eles possam se camuflar e
se defender, né? Se esconder dos predadores, tá? Então, tem animais que, por exemplo, o camaleão, né? Onde ele está, ele acaba se camuflando. Aí, neste caso, a gente está falando aí onde está o sapo, né? Que ele está imitando as folhas do solo da floresta, tá? Então, alguns anfíbios, eles praticamente desaparecem, né? Aqui a gente tem o sapo, tá? Mas se você estiver ali distraído, você não o verá, né? E aí, quando o predador dele ver esse monte de folhas, vai achar que ele é uma folha também. Então, a partir daí, ele consegue se camuflar aqui, né, diante dos predadores, tá bom? Então, aqui agora a gente tem um esquema, né? E aí vocês farão a observação deste esquema para responder as questões, né? Então, aqui, ó, complete o diagrama com setas e as palavras abrigo, dispersão e camuflagem, que indicam um tipo de interação entre os organismos representados. O sentido da seta deve apontar para o ser vivo que está obtendo uma vantagem, tá? Então, quando eu obtenho essa ajuda, eu obtenho uma vantagem. Então, aqui em cima, ó, eu tenho uma seta aqui, ó, já da alimentação, né? Que o pássaro, ele vai até a árvore e se alimenta. Nós temos aqui outros seres, né, que se beneficiam de algo, tá? E aí vocês irão fazer de acordo com o exemplo, né? E essa seta que está mostrando para vocês. Se representássemos ainda uma espécie de ave com hábitos de vida semelhante aos da ave do diagrama, que tipo de interação entre elas poderíamos esperar? Tá? Então vamos lá, nós temos aí nessa imagem uma ave, tá? E aí nós temos as frutas que ela come, né? Então ela está obtendo uma vantagem. A questão quer saber, né? O livro quer saber aí de vocês qual é o tipo de interação que eles vão ter, tá? A ave vai comer ali junto na árvore? Vai ter uma questão de disputa por alimento ou não, tá? Então é isso que vocês vão ter que falar, vão ter que explicar se sim, né? Se vai ter uma interação, explicar qual tipo de interação é essa, tá? Questão de opinião. Então aqui nessa questão de opinião, nós vamos falar, né, sobre as coisas que nós precisamos. O que eu tenho é o que preciso, né? Então a gente vai pensar um pouquinho sobre a questão de que tudo aquilo que a gente já vem pensando, né? Já vem falando sobre reciclagem, reutilizar, consumir com responsabilidade, né? E lembrar que tudo aquilo que fazemos, que consumimos, gera um impacto no ambiente, tá? Este impacto pode ser um impacto bom ou pode ser um impacto ruim, ok? Então, aqui nessa questão de opinião, vai falar sobre isso para vocês. E aí, tá falando aqui, ó, povos industrializados têm, em geral, hábitos de consumo muito impactantes para o meio ambiente, né? A gente já viu lá, como eu já falei para vocês uma vez, as matérias, elas se conversam, né? E em língua portuguesa, a gente viu bastante dessa questão de reciclagem, de como que era esse impacto para a natureza, o que nós tínhamos que fazer, né? Então, aqui tá mostrando para vocês sobre o consumo, né? O consumo excessivo, o que que ele faz, né? Tanto o consumo excessivo de carne, porque a partir do momento que você consome muita carne, né? Ele vai ter que se matar mais deste gado, entendeu? E aí vai gerar vai gerar um desperdício maior, entendeu? Então a gente tem que pensar em tudo, tá? E aí vocês vão ver, né, neste texto alguns cálculos, né, que fazem, né, para a produção
quando você vai produzir algumas coisas, é preciso não somente de um determinado item natural, muitas vezes é preciso de vários itens naturais, né? Nós temos aí o exemplo, por exemplo, para produzir 1 quilograma de carne bovina, por exemplo, são necessários 17.100 litros de água. Então, para produzir 1 quilograma, tá? Eu preciso de tudo isso. Então, eu tenho, além da carne, além de tudo aquilo que eu preciso para gerar essa carne, para produzi-la, né? Depois que eu mato, o bicho tá lá no matadouro, que mata ele, que aí vai desossar, vai limpar, vai fazer tudo, gasta-se tudo isso de água, tá? Então, a gente tem que pensar nessa questão de que envolve muitos outros materiais, né? Muitas outras coisas naturais para que se possa ter um determinado tipo de alimento, tá? Então aqui a gente tem mostrando, né, uma figura, o modo de vida dos povos considerados pouco industriais ou nada industriais, né, como os indígenas brasileiros, porque eles plantam o próprio alimento, eles fazem a própria ferramenta, né? Já foi visto que eles caçam somente o que vão comer, né? E vivem ali não somente da caça da carne, mas também vivem de plantio. E depois de tudo isso, vocês vão refletir. Pense em 2 países cujos povos, na sua opinião, têm hábitos culturais bastante distintos. Você acha que esses hábitos causam o mesmo impacto no ambiente? Justifique sua resposta e cite exemplos, tá? Então ele tá querendo saber aí de países que têm hábitos culturais diferentes, por isso que ele tá falando distintos, tá? São países que os seus hábitos podem ser, a sua cultura de consumo é diferente uma da outra, porque existem países que são muito consumistas, né? Outros nem tanto, tá? Então vocês vão fazer uma pesquisa sobre isso, tá? E para justificar a resposta, observe a tirinha abaixo e responda. Então, depois de observar a tirinha, vocês irão responder aqui, ó. O que há de cômico na tirinha, tá? De que maneira a tirinha está relacionada com o que foi discutido no texto? O que essa tirinha tem a ver com o que a gente acabou de falar sobre essa interação das plantas, sobre essa questão de hábitos de consumo, tá? Faça uma lista no caderno que contenha todas as coisas que você julga indispensáveis para uma boa qualidade de vida, tá? É algo que é indispensável para a qualidade da vida de vocês, tá? Então, pensando nessa questão de que todos os seres vivos se interagem, nós temos aqui a questão dos fungos e das bactérias, né? Elas também interagem com o meio ambiente. Então, a partir daí, nós vimos já, né, que estes fungos e essas bactérias, eles se multiplicam. Para que eles possam se multiplicar, eles precisam de outros seres, né, do nosso meio ambiente, tá? Então, assim, ó, os responsáveis por isso são alguns tipos de fungos e bactérias. São eles que realizam o apodrecimento. Então, olha só, o meio ambiente, que nem eu falei, esse ciclo, ele é um ciclo muito perfeito. Então, o meio ambiente, para que por exemplo, um fruto, né, apodreça, precisa desses fungos e dessas bactérias. A partir daí, nós teremos a decomposição dos organismos, tá? Então, aqui a gente tem mostrando um pouquinho, né? Ó, o fungo se desenvolvendo aqui, por exemplo, na frutinha que caiu, tá? E a partir daí, este fungo, ele vai absorver, né, os nutrientes que ele precisa para se desenvolver, tá? E aí, ó, a frutinha já se deteriorando, aqui ela já está bem apodrecida e depois ela vira nutriente para o solo, tá? Então,
nada é desperdiçado na natureza, ok? Fungos e outros seres vivos. Sem os fungos, a maioria das árvores que conhecemos seria bastante diferente. Isso porque as raízes de mais da metade delas se associam a fungos de vários tipos, tá? Formando estruturas chamadas micorrizas. As micorrizas pertencem à planta absorver permitem uma quantidade maior de nutrientes, tá? Então, a partir daí, a planta ela consegue absorver mais nutrientes e que aumenta a sua capacidade de crescer e desenvolver, além de contribuir para que ela se torne mais resistente. Então, olha só, estes fungos, né, e alguns outros seres vivos faz com que a planta fique mais resistente, né? E que a partir daí ela possa crescer melhor e mais forte, tá? Bactérias e outros seres vivos, tá? Então, assim, alguns tipos de bactérias, elas também se associam às raízes das plantas, tá? Elas também cedem, essas raízes também cedem alimentos, né? As bactérias, e elas também recebem nutrientes, tá? Então, como eu falei para vocês, gente, é sempre uma grande troca. A associação entre bactérias e raízes de leguminosas formam nódulos, como os vistos nessa imagem. Ela é tão vantajosa para a planta que muitos agricultores estimulam a formação desse tipo de relação, né? Porque ela também ajuda no crescimento das plantas. Então, ela faz com que esses nutrientes, né? Essa planta consiga desenvolver melhor, tá? Entre as associações de fungos, bactérias e demais seres, qual delas parece ser mais relevante? Relevante quer dizer qual delas parece ser melhor, né? Aquela coisa que a gente consegue entender mais, tá? Justifique sua resposta e discuta seus argumentos com os colegas. Então, vocês vão discutir, vocês irão justificar a resposta de vocês para que depois a gente possa corrigir. E se todos fizerem, né, a gente consiga talvez discutir na nossa aula online, no nosso plantão de dúvidas, tá bom?